Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ambiente e sustentabilidade, arquitetura e ambiente são dos temas trazidos aqui pelo nosso arquiteto Ricardo Camacho. Bom dia, Ricardo. Bom dia, João, bom dia. Peço desculpa que estou aqui em Não tem problema. Segundo sei, hoje vamos falar sobre a zona urbana, a zona ribeirinha de Portimão. E o que é que nos traz, quais são as suas ideias relativamente a esta zona de Portimão, que parte dela se encontra muito degradada, outra parte já foi requalificada? Pronto, de alguma maneira parece-me crítico, não é? Principalmente em período pré-eleitoral, reavivar algumas discussões, não é? Nomeadamente o futuro em termos de dinâmica de todo aquele quarteirão da Mabor, não é? E por outro lado, o hipotético projeto da Lota, não é? Que é um projeto também que tem gerado imensa expectativa, e perceber bem se realmente há uma estratégia para articular toda a zona do Largo do Dique e toda aquela zona do Café Inglês, da Casa Inglesa, não é? Da Casa Inglesa, do Jardim Bivar, Exato, Jardim Bivar, e depois toda a restauração que ficou agora a norte da Ponte Velha, não é? Uhum. Portanto, que de alguma maneira acaba por ser um projeto inacabado, ou seja, toda aquela zona a norte da Ponte Velha é um projeto que na realidade realmente nunca conseguiu consolidar. Temos ali zonas de estacionamento inacabadas, portanto há toda uma série de intervenções, vamos dizer, táticas, não é? Que poderiam realmente ativar a relação com a zona, com a frente da água, não é? E reconstruir toda uma relação que já foi muito, muito viva, não é? Quando se vê em imagens do que era toda aquela zona em torno da Lota e toda a dinâmica e relação com a faina da pesca, é uma coisa que se perdeu, claro que sim, não vai voltar a acontecer. Uma imagem muito pitoresca, exatamente, era um cartão claro. de visita de Portimão, uma imagem de marca. Claro. Sim, e depois também é assim, há ali casas como a Cervejaria Lúcio, portanto há toda uma série de casas que foram sobrevivendo, não é? Sim. Durante todos estes anos e constroem muito daquilo que é o imaginário daquele espaço, não é? E portanto espera-se muito da anunciada renovação do edifício da Lota, poderá ser um motor de toda esta zona. No entanto, queria também aqui levantar um tema, que é um tema que tem sido amplamente discutido, principalmente no pós-pandemia, não é? Que é a relevância da circulação automóvel e do estacionamento para a atividade comercial, ou seja, na realidade, há anos atrás dizia-se as lojas têm que fechar porque já não é possível estacionar em frente às lojas, não há estacionamento e tudo mais, não é? Hoje em dia não sei se este paradigma se mantém, não é? E o que é certo é que o estacionamento é um problema enorme naquela zona, porque acaba por ser uma superfície que interrompe imenso estas relações que estamos a falar, não é? Não sei o que o João acha sobre isto, sim, mas parece-me relevante. Na zona comercial de Nobre de Portimão, a zona da Alameda tem, como toda a gente sabe, um parque subterrâneo, né, de estacionamento. Claro, não sei se é suficiente ou não. Agora, o que devia ser feito, e isto não é uma ideia minha, é que se podia criar um corredor de circulação, por exemplo, um comboio turístico em que passasse pelas principais artérias, as pessoas deixavam o carro ali na zona da Horta do Burro, por exemplo, apanhavam o comboio turístico e tinham acesso à Rua da Hortinha, à Rua do Comércio, à Rua Infante Dom Henrique, podiam circular deixando a sua viatura num parque, não é? Mas o João por acaso tocou aí num ponto que é fundamental, que é alguma relação, vamos dizer, perversa que existe entre aquilo que é um sistema de mobilidade que serve o âmbito mais turístico, vamos assim dizer, e recreativo, e aquilo que é o sistema de mobilidade que serve a orgânica e a vida do dia-a-dia de uma cidade, não é? Claro. E eu acho que esses são temas que nas cidades algarvias são sempre muito confundidos, vamos assim dizer, porque na realidade tenta-se responder às duas coisas e acaba por não se responder a nenhuma. Agora, Portimão tem um plano de mobilidade leve, não é? E, portanto,
todo o tema da circulação de bicicleta e pedonal é um tema que não está neste momento consolidado, ou seja, nós temos trechos de ciclovia e, por exemplo, temos agora a ciclovia que liga o Parchal à Ponte Velha, que depois chega ali à Cervegia Lúcio e àquele cruzamento e o que é que acontece, não é? Pois, exato. fico interrompida. Exatamente. E esse é um ponto que, de alguma maneira, tira qualidade a essa experiência de andar de bicicleta, ou seja, só quem realmente é pró, vamos assim dizer, só quem é um ciclista habilitado... Sim, é que consegue ultrapassar essas dificuldades. Exatamente. Mas para o cidadão comum é um bocado difícil. Exato. E isso é extremamente inibidor, não é? Claro. Por outro lado, não se percebe bem, ou seja, não se consegue reconhecer na cidade qual é realmente a estratégia nesta língua de frente de rio, não é? Porque se nós, se pensarmos naquele porto de recreio que ali está, quem é que gera aquele porto? Que barcos é que estão ali parados, não é? Por exemplo, deveria de existir uma estratégia a um porto, a um ancorador, vamos assim dizer, que está no centro da cidade, porque provavelmente os veleiros que ali estão, ou as embarcações que ali estão, poderiam estar em frente ao Clube Naval ou até na Marina de Portimão, e provavelmente aquele ancorador podia ter uma outra viabilidade, não é? Depois, a questão do estacionamento que está entre o Jardim e a Lota. Continua a fazer sentido aquele estacionamento ali, porque é um estacionamento que se calhar há pessoas que vão de manhã, às 6 da manhã, para estacionar ali o carro, ou, não sei, mas parece-me um estacionamento que tem uns 60 lugares e que tem que ser contextualizado. E tenho reparado, efetivamente, que existem ali viaturas que estão ali há meses. Exatamente. Aquele estacionamento tem que ser contextualizado. Seria aquele estacionamento uma oportunidade para ter um park and ride, em que as pessoas que ali param não podem estar mais do que 30 minutos, e isso traz ali uma viabilidade que permita a alguém que vem fazer alguma coisa. Pronto, todas estas lógicas eu acho que fazem parte de pensar toda à frente. E depois, aliás, essa zona, se olharmos, tem um conjunto arquitetónico, algum reabilitado, outro não, mas de maior valor em termos de fachadas de Portimão, não é? Tirando aquele edifício que foi feito ao lado do Lúcio, com aquelas varandas, do edifício branco, não tem nada a ver com aquela estética tradicional, está muito desenquadrado. Está a falar de onde era a farmácia Arad. Exatamente, a farmácia Arad. Os edifícios logo a seguir preservam uma estética que vem desde o princípio do século XX e que alguns já estão preservados, outros não, como já referi, e que seria urgente, são edifícios privados, mas reabilitar, exatamente. Mas é interessante o João estar a falar nisso, porque eu acho que é importante não só preservar o lado material, mas o lado imaterial. E todos nós sabemos que tipo de estabelecimentos é que existiam ali e que construíam esse lado pitoresco, porque havia essa relação direta entre a vida da faina, não é? E os cafés e as tascas e tudo aquilo que existia ali, não é? E de alguma maneira o precedente Mabor não é um bom precedente. Não é um bom precedente para já, porque despiu completamente a massa do edifício por dentro. E, portanto, o fachadismo vamos assim dizer, não é? É só fachada. Exato, é só se preserva a fachada, é o primeiro entrave à preservação dessa identidade que o João falava, não é? Porque o fachadismo é como nós dissermos que continuamos com a mesma roupa e mudamos tudo o que está dentro da roupa. Existiram ali outrora casas de referência, tanto drogarias, como casas de ourives, como mercearias de referência, inclusivamente um clube de fraternidade que fazia uns bailes. Portanto, são coisas que marcaram uma época muito importante na história de Portimão. Claro. E não são coisas que representam apenas uma nostalgia do passado. São coisas que têm o seu sentido. Se nós pensássemos que o tal parque de estacionamento poderia funcionar só com períodos de estacionamento de 30 minutos, essas drogarias que o João fala podiam ter um valor naquele sítio. E isto não é assim tão disparatado quanto isso. Claro. Porque estamos a falar de uma zona que é um nó, vamos assim dizer, de rodoviário. Aliás, se nós pensarmos naquilo que hoje acontece no Parchal, junto à Rotunda, onde temos ali os supermercados e a Staples e tudo mais, não é? Aquilo acontece ali porque realmente aquele sítio é um sítio de articulação. Do outro lado, o espaço que estamos a falar, junto à Lota, também é um sítio de articulação e tem um valor comercial para este tipo de casas. Agora, o que não está ali possível é esta vida. Não é? E isto parece-me coisas muito relevantes a questionar. Mesmo a questão relativamente ao Largo do Dique,
ou seja, foi investido todo um reordenamento no Largo do Dique, e na realidade era bom pensarmos agora, depois destes anos todos, que vantagem é que isso trouxe, não é? E em geral, o que é feito toda aquela zona do Sapal, ou seja, tudo aquilo que foram as intervenções dos últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, não é? Que valor é que trouxeram a esta zona? E esta é uma pergunta que eu também me faço sempre que ali passo, não é? Mesmo a própria intervenção em frente à Casa Inglesa e toda aquela praça, não é? Eu acho que é bom nós podermos olhar para trás e questionarmos, porque é a diferença da calçada e do desenho da calçada que veio trazer ali alguma coisa de novo. Há a questão do verde. O verde, falta verde. Exatamente, há a questão do verde que é relevante. Ou seja, nós fizemos toda a intervenção do Largo do Dique. Aliás, se pegarmos aqui em toda a intervenção até ao Clube Naval, não é? Se pegarmos nesta frente toda, não houve uma inserção da área permeável e de vegetação em todas estas intervenções. E isso parece-me claramente uma oportunidade por explorar, vamos assim dizer, em relação àquilo que pode ser a vida e a relação dos portimonenses com o rio, não é? Ou seja, essa relação mais lúdica tem provavelmente um valor maior neste contacto com a vegetação e com a natureza, não é? Que teve o seu lado, vamos assim dizer, mais formal e até mais luxuriante no século passado, que para muitos são ideias do passado, mas são ideias com um valor na qualidade de vida e principalmente na saúde mental, vamos assim dizer, dos cidadãos de uma cidade. Uma cidade sem história, uma cidade sem memória, alguém disse, e é verdade, e é importante preservarmos a memória arquitetónica de uma cidade. Mesmo para terminarmos, arquiteto Ricardo Camacho, há alguma mensagem especial relativamente a esta temática que nós estamos a abordar hoje aqui? Eu acho que a mensagem que eu tenho em relação a esta temática é no âmbito daquilo que têm sido as discussões em torno das margens do Arado, seja ele o Porto de Cruzeiros, seja ele a Mata da Rocha que aqui falámos, tudo isto, eu acho que o que era muito importante é realmente fazer planos sobre aquilo que já existe. Não é planos sobre aquilo que ainda não existe. Aquilo que não existe provavelmente não devia de existir, porque provavelmente nós já temos área suficiente impermeabilizada e construção suficiente e metros quadrados suficientes. Aquilo que deveríamos realmente começar a fazer era a planear aquilo que já está construído e percebermos aquilo que funciona bem, aquilo que funciona mal e de que forma é que pode funcionar melhor. Porque esta ideia da qualidade do espaço público, o espaço público não é um espaço para impermeabilizar e vender ou alugar para esplanadas de cafetaria. É um espaço para a fruição dos cidadãos. E a questão da saúde mental é uma questão fundamental. Aliás, é uma questão que tem sido pouco discutida. É discutida no âmbito das questões sociais, não é? Mas é fundamental e cada vez mais fundamental. E agora, com todo este processo que temos vivido, estas questões tornam-se mais prementes. Ou seja, o espaço da rua tem que ser realmente um espaço de valor para o uso público. E essa era a mensagem que eu deixava aqui. Sim, senhor. E Portimão precisa disto. Resta-me, exatamente, sem dúvida, resta-me agradecer a sua colaboração. Obrigado, ao longo deste ano atípico de 2020, o ano de confinamento de Covid. Façamos votos para que 2021 seja um ano muito melhor, sem dúvida. Sem dúvida. E boas festas. Não é? Igualmente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, João. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.